Esse tema é um tabu e a maioria de nós acaba varrendo esse assunto para debaixo do tapete, e eu me incluo nisso. E eu acredito que isso precisa ser dito com um cuidado a mais e com uma certa profundidade, tá? Que é sobre a culpa. Eu estou lendo, finalizando já o livro O Poder dos Quietos, isso daqui. E tem um trecho que eu fiquei refletindo, que ela diz que a culpa na nossa cultura é condenada, mas que ela é um dos tijolos formadores da nossa consciência. E eu fiquei parada nessa frase, porque ela tocou em algo muito real da minha história. Eu já me senti culpada a ponto de ficar dias me julgando e remoendo aquilo. E eu me senti tão mal comigo mesma que acabou virando um período bem depressivo na minha vida. E foram anos, inclusive, carregando um peso que eu nem sabia nomear direito. Eu só sabia que eu não me sentia boa o suficiente, que eu tinha errado muito feio, que eu tinha cometido uma falha e que eu era um problema. E o que ninguém fala é que a culpa, quando ela é mal interpretada, ela faz exatamente isso com a gente. Ela não te move, ela te paralisa, ela não te ensina, ela te condena. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta que eu me fiz. E se o problema não fosse a culpa em si? E se o problema fosse o que a gente faz com ela? Ou o que a gente aprendeu a fazer com essa culpa? A nossa cultura, ela tem uma relação dupla, né, com a culpa. Às vezes até mais, mas hoje eu consigo perceber duas formas. Então, o que a gente carrega para sempre ou a punição, que não para, né? Tem essas duas formas. Ou você é ensinada a descartar ela, então você não se culpa, se perdoa, segue em frente, como se ela fosse um ruído só que te atrapalha, tá? Mas existe algo diferente na culpa quando ela é saudável, como resposta moral, tá? Então ela aparece quando a gente age em desacordo com os nossos próprios valores. Na verdade, ela vai ser um sistema ali interno que está dizendo pra gente que isso não foi quem você quer ser. E isso é diferente de vergonha, tá? Então, a vergonha, ela fala que você tá errado. E a culpa, ela vai falar assim, olha, eu errei, eu posso fazer diferente. Tá? Então, você sente vergonha por algo que você fez, mas você se sente culpada e entendendo que você pode mudar aquilo numa próxima oportunidade, tá? Então, olhar dessa forma, entender isso, essa interpretação mudou muito assim para mim, tá? Então, quando eu entendi isso, eu parei de ficar me perguntando por que eu sou assim e eu comecei a me perguntar o que eu vou fazer de diferente na próxima vez, tá? E essa pergunta, ela muda completamente o contexto, porque ela não te afunda, ela não te paralisa, ela não te condena. Na verdade, ela me fez mover muitas vezes. Ela me moveu para um lugar de, poxa, eu tenho outra oportunidade de mudar isso aqui. Então, a culpa saudável, de uma forma saudável, ela vem como um sinal
tá? E ela tem essa função de avisar, não de atrapalhar. Então, eu quero que você imagina, lá no painel do seu carro, tem várias luzes, vários pontinhos ali que vão acender em algum momento se o carro der um problema ou, enfim, para te avisar alguma coisa. Então, ele não tá ali para atrapalhar você, ele vai te avisar. E a culpa é a mesma coisa, tá? Só que o que acontece? Você já parou para ler o manual do seu carro para entender o que é aqueles monte de botões, de sinais quer dizer? Eu também não. Nunca li o meu. E a gente ignora isso, né? A gente olha para aquilo, fica em pânico, fala: ai meu Deus, o que eu vou fazer? Mas a gente nunca buscou uma forma de fazer, tá? Então acaba virando um peso, vira um pânico ali na hora. E a culpa, ela vai fazer a mesma coisa, você vai ficar ruminando, você vai ficar aquela coisa lá interna de você, em você que não para nunca, tá? Então, como que a gente aprende a usar essa culpa como um sinal e não como uma sentença ali, um momento de condenação? Tá? Então, para mim, a resposta foi através do autoconhecimento, tá? E não é do dia para o outro. Foi e está sendo ainda um processo de aprender a me observar, não ficar me julgando, entender de onde que tá vindo isso, me perguntar se eu aprendi isso, com quem que eu aprendi isso, tá? Então, ir observando esses comportamentos, o que eles estavam tentando me dizer, quais que eram os valores que eu tinha ferido, que aquilo que eu acreditava e eu não estava agindo conforme aquilo que eu acreditava e acabava me incomodando, né? Então esse incômodo, ele estava me mostrando alguma coisa, ele já era as respostas, tá? Eram esses sinais que eu precisava para eu continuar investigando e mudando a cada oportunidade, tá? Então foi aprender a olhar para esse desconforto mesmo da culpa sem ficar fugindo dela e também nem mergulhar nela e me afogar, entende? Mas foi com gentileza, com paciência e eu me perguntando o que ela estava querendo me dizer, me mostrar, tá? Então hoje, quando a culpa aparece, eu não ignoro ela, mas também não me afundo. Eu uso ela como uma informação, tá? Como uma bússola mesmo que tá me orientando e um convite para eu me tornar quem realmente eu quero ser, tá? Porque pensa comigo, você, poxa, eu tenho um valor de honestidade. Tá ok, para cada pessoa honestidade pode ser interpretada de um jeito. E como você vai descobrindo isso ao longo do caminho? Quando você vai tendo comportamentos e sua própria consciência, a intuição, ela vai te mostrando se aquilo te incomoda ou não, se aquilo está de acordo com o que você aprendeu ou não, aquilo que você sabe sobre honestidade. Entende? Em algum momento, se você estiver ferindo alguém, você também vai ficar sabendo. E tá vendo que eu percebo que isso é uma investigação mesmo, gente. É você ir buscando, você ir cavando, se permitindo olhar para você, tá? Então, se você também tá num lugar parecido como eu, e às vezes carrega umas culpas, sabe, que vai pesando demais aí no caminho, aí você se julga, acaba não se compreendendo. Existe o outro caminho, tá? E não é fingindo que essa culpa não existe, é um caminho mesmo de aprender a ler e a entender ela, tá? E saber o que ela tá falando sobre você, sobre os seus valores, suas crenças e o que você quer para a vida. E esse é um trabalho que eu faço na jornada de autoconhecimento. Ali é um ambiente onde nós vamos aprofundar ainda mais sobre nós mesmas e tudo isso com o meu apoio, as minhas formações e reflexões ainda mais profundas.
E eu te convido, deixei o link na descrição para você entrar lá comigo. Nós estamos aí na primeira etapa, que são as 10 primeiras aulas. Tem material de apoio, onde você vai pôr em prática tudo isso. Então, tá sendo muito interessante compartilhar tudo isso com vocês. Eu te espero lá na jornada e te espero também no próximo vídeo.